Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu fiz uma seleção de suculentas que estão lindando aqui no cantinho ao sol do inverno e também eu resolvi mostrar para vocês como eu faço o replante em vasinhos pequenos do Sedum Aira e também do Babalu, que a gente fez a poda no vídeo anterior. Então eu resolvi fazer o replante com vocês. Mas antes eu vou mostrar plantinhas que estão lindando aqui no cantinho. Vou mostrar a primeira, que é essa crassula aqui, maravilhosa, que é a crassula, é uma crassula variegata, é a perforata, linda, linda, linda. Olha só, fiz a poda e já tá com brotinhos, olha ali, 3 brotinhos. É uma planta que eu sou completamente apaixonada. Olha só que lindeza, muito, muito linda, né? E a segunda plantinha tá aqui do ladinho, tomando esse sol da parte da manhã, que é uma planta daí já de difícil cultivo, que é o Aeônio atropurpúreo arbóreo, ou arbóreo atropurpúreo, arbóreum primeiro. Muito lindão, maravilhoso na sua coloração vinho, tá brotando lindamente. Aqui eu tenho mudinhas que eu destaquei dele. Esse daqui demorou um pouquinho mais para nascer, para enraizar. Esse daqui já enraizou mais rápido e cresceu mais, ó. Os dois foram tirados do mesmo tamanho e esse daqui demorou mais, ó. Olha só que rosetona enorme que tá aqui, ó. Magnífica. É uma planta de difícil cultivo que só fica bonita agora no inverno, onde ela começa a crescer, você pode estar fazendo adubação, pode dar mais sol, até porque aqui pelo menos o sol do verão é muito, muito quente e ela fica toda estrupiada, então não é legal o sol muito forte da primavera e verão para ela. Ela precisa ser mais resguardada ao sol filtrado ou sol da parte da manhã. E aí nessa época ela pode estar tomando sol direto. E aqui eu tenho a minha Echeveria subcorimbosa, que me deu uma surpresinha aqui embaixo. Na verdade, 2 surpresinhas. Olha ali, olha que lindeza que ela tá, com 2 mudinhas. Ai, mal posso esperar a hora que ela der uma colônia nesse vasinho aqui, ó. Muito fofo. É uma plantinha que não deu problema nenhum, foi bem calma desde que veio pra cá o cultivo com ela. E é uma planta muito, muito linda. Olha só. Maravilhosa. Às vezes eu tiro essas plantinhas aqui, ó, dessa bancada para tomar um pouquinho mais de sol aqui na parte do chão. Porque às vezes o sol demora para vir, ou mesmo quando ele vem, igual hoje, desde as 8 horas da manhã e ele acaba, eu acho, né, que acaba sendo poucas horas de sol aqui nessa parede, eu tiro algumas plantinhas e boto ali no chão para ela ter mais sol. Deixa eu mostrar essa daqui, que falaram para mim que ela é a híbrida da Paula. Olha só que bonitinha que ela tá. Quando chegar a primavera e verão, a gente vai fazer a poda dessa plantinha aqui. Ela nasce muito bem por folhas, é uma planta muito bonita, bem generosa. E tá nessa latinha aqui, maravilhosa, olha só. É uma planta linda. Eu amo Echeveria. Gente, se vocês soubessem quanto eu sou apaixonada por Echeveria. Nossa, eu sou apaixonada por esse formato delas. É lindo, não tem como não se apaixonar por essas plantinhas. E aqui nesse cantinho eu vou colocar a Douglas, que tá numa coloração muito linda, foi podada, foi replantada para essa jardineira aqui, ó. E é uma planta de difícil cultivo também, então nessa seleção vai ter plantas fáceis de cultivo e outras nem tanto. Essa daqui é muito difícil de cultivo, tanto que ela dá fungo muito, mas muito fácil nas folhas quando ela toma muita chuva. Então é uma planta que eu
cultivo sempre resguardada da chuva. Mas não deixa de ser uma planta maravilhosa, muito linda essa planta. Você pode muito bem estar cultivando sobre um beiral da casa, muito linda. A gente às vezes não quer planta complicada, mas às vezes vale a pena ter algumas que incomodam a gente, né? Ai, ai. Mas ela é muito linda. Depois que você pega o jeito assim, que você aceita que a menina não quer lavar os cabelos, ou seja, as folhas, então ela se torna um cultivo um pouquinho mais fácil, digamos assim. E aqui tem uma plantinha que tá linda, 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 que eu quase não mostro essa plantinha aqui. Essa plantinha eu cultivo sob o telhado transparente, só que eu tirei de lá para dar um pouquinho mais de sol. Ela é uma cristata de uma pulvinata. Olha, eu não lembro a identificação dessa plantinha aqui. Eu não sei se ela é uma pulvinata ice. Não lembro, gente, me perdoem, mas ela merece estar nessa seleção porque ela tá magnífica. É uma planta que eu também faço aplicação de sulfato de cobre, como vocês podem ver entre os pelinhos ali, ó, ela tá manchadinha. Não é uma plantinha complicada, até porque eu protejo um pouco, nunca nem tentei o cultivo dela sob a chuva. Então eu não posso falar muito assim que ela é uma planta fácil, porque eu nunca testei ela ao ar livre. Esse é o único vaso que eu tenho e agora na minha coleção eu tô procurando fazer isso. Eu tô procurando ter 1 ou 2 vasinhos somente de uma espécie de plantinha, porque assim não aumenta muito a coleção e não dá muito trabalho para eu estar cuidando delas, fazendo rega, cuidando de doenças, porque às vezes se torna complicado quando você tem muita planta e não dá conta, né? E até o meu quintal aqui, ele tem lugares que bate pouquíssimo sol nessa época do ano, então tem que ter muito sol para as plantinhas, senão começa a atrair fungos, né? E aí não é legal, aí começa a dar muito trabalho. Se você está passando muito trabalho com as suas suculentas, alguma coisa tem de errado aí. Tá faltando sol, tá faltando alguma coisa aí que você às vezes não tá percebendo, porque a gente tem que dar muito sol para essas plantinhas. É impossível fazer o cultivo dessas plantinhas assim em ambiente interno. Essas são plantinhas de fora, não tem como. Elas não são igual folhagens, então fica aí mais essa menina aqui, ó, que eu me perdi nas contas. Depois no final eu vejo quantas plantinhas é que eu estou mostrando para vocês. Outra plantinha sem identificação, que eu até ganhei essa plantinha aqui da minha tia, é uma echeveria muito linda e ela fica enorme. Ela até tá precisando ser replantada, eu vou acho que separar essas duas meninas aqui do vaso. Elas são lindas, muito lindas, e elas estão com as pontinhas assim, ó, elas começam a ficar amareladinhas e vão ficando vermelhinhas. Vou aumentar a quantidade de sol dessas meninas e futuramente eu acho que eu vou até fazer uma poda, porque elas estão com o caule já meio comprido. E isso é uma coisa que me incomoda. Me incomoda os caules compridões assim nas plantinhas. Acaba que o vaso às vezes no lugar que você coloca fica meio desequilibrado e acaba meio ficando bambo por causa que a roseta fica muito alta. Então eu volta e meia eu vou podando echeveria ou qualquer outra plantinha que fique dessa forma assim, com o caule muito comprido. Aqui ainda não está muito comprido, ela vai passar tranquilamente agora nesse inverno. Até não aconselho a vocês a fazerem podas de echeverias nessa época, porque tá frio, né? Para quem mora em lugares frios. Então espera a primavera e aí faz a poda nas suas plantinhas. Essa daqui eu vou esperar um pouco e vou separar essas duas aqui, só que eu não queria aumentar vaso. Ai, então fica aí mais uma para nossa seleção de hoje, que tá aqui, ó, lindando. É linda, né? Nossa, essa planta, ela dá enorme, ela dá desse tamanho, ela dá do tamanho da boca do vaso aqui, ó.
Não sei até por que ela não cresceu tanto, essa plantinha aqui, porque ela era para ter crescido mais. Muito linda. Aqui do ladinho eu trouxe essa plantinha aqui, ó, que essa daqui é a Echeveria heseri. É uma planta magnífica também. Olha só que linda. Também entra para nossa seleção de hoje. Muito fofa. Olha só. Começou a desenvolver muito no outono. No mês de maio desse ano que passou, desses meses atrás, ele foi muito quente, parecia verão. E as plantinhas, elas deram um boom, continuaram crescendo, muitas echeverias, e essa daqui foi uma que se desenvolveu muito bem, tá muito linda. Ela demorou para crescer, mas quando ela começou, ela ficou esse espetáculo aqui. Olha só que lindeza que tá esse vaso. Se multiplica por folhinha, que já tem folhinha aqui enraizada, mas por estaque é muito mais fácil. Ela dá essa arvoreta aqui e fica maravilhosa, muito linda. E agora eu quero mostrar para vocês o replante do Sedum aira, que a gente fez a poda no vídeo anterior, e também do Babalu aqui, ó, que é uma planta linda. Ela dá carúnculas, quanto mais sol, mais carúnculas ela dá. E a gente vai fazer o replante nessa xicrinha aqui, ó, que é furada na bacia d'água. Essa daqui, se eu não me engano, até eu coloco emborcadinha, né, virada assim para baixo na bacia d'água, e vou batendo bem devagarinho. Tem vários vídeos aí na internet ensinando a fazer isso, mas eu tenho aqui também no canal ensinando a furar com a furadeira, que o meu marido furava com furadeira. Então, vamos agora para o replante. Eu começo colocando sempre um pedacinho de TNT, todo picadinho, embaixo aqui, para ajudar a não vazar a terra. Nesse caso aqui, como a xícara é um pouco grande e as mudinhas são um pouco pequenas, eu vou acabar colocando um pouco de isopor aqui no fundo, para fazer uma drenagem, para que a água da rega escoe rapidamente e acabe favorecendo o enraizamento delas, porque elas estão podadinhas, né? Ó, aqui a cola já está sequinha. Vamos colocar o substrato. Na parte de cima, assim, eu gosto de colocar a parte que não tem muitos pedaços grandes, para que ele enraize um pouquinho mais fácil. Aqui, ó, esses pedaços grandes eu gosto de tirar. Olha aqui, vamos escolher aqui certinho. Aí eu tiro esses pedaços muito grandes e deixo a parte mais de cima assim, ó, mais lisinha, para ele enraizar melhor. Aí eu só repouso a plantinha aqui e é esperar a natureza, o nosso Senhor bom Deus, fazer o resto, né? Deixa eu ver, aqui não ficou muito bem, deixa eu... Aí, prontinho, ó, replantadinho os dois. E aí futuramente, quando eu conseguir mais mudinhas dos dois, os dois vão ter cada um seu vasinho separado. E são plantinhas que se deram muito bem juntas. Elas vão voltar lá pro jardim, a pleno sol, tanto esse vasinho aqui quanto esse. E aí futuramente eu dou atualizações para vocês. E vamos continuar aqui com a minha seleção das plantinhas que eu fiz para vocês. Aqui eu tenho o Albert Baines, que está ao solzinho da manhã. Nessa latinha aqui que já tem uma história muito engraçada. Muito lindinho, né? Olha só, que fofura. Vai ficar mais uma plantinha aqui que eu espero que suporte a primavera, a próxima primavera e o verão. Porque para mim ela foi uma plantinha melindrosa. Vamos ver futuramente como que vai ser as próximas atualizações dessa plantinha aqui. Outra plantinha é essa daqui, a Graptoveria Orpet. Olha só que lindeza. Eu fiz a poda há poucas semanas e tá essa lindeza aqui, tomando sol da parte da manhã, mas ela vai voltar hoje mesmo lá pro jardim para tomar mais sol.
É uma planta linda, linda, linda. Ela estava estiolada, estava com o caule bem longo. Guardei o caule para fazer umas mudinhas. E é uma planta assim que não é de difícil cultivo. É bem fácil o cultivo essa plantinha. E do formato que eu amo, né? Formato de roseta. Olha só que linda. Magnífica essa planta. E essa plantinha aqui que eu mostrei uma vez só para vocês, também vai ficar na lista, que é o Sedum machinoi tornado. Eu recebi essa identificação da amiga lá, Rutinha, das suculentas da Rutinha, que tem um canal com plantinhas maravilhosas. Eu sei que vocês conhecem ela lá, depois dei uma visitadinha lá, porque ela tem plantinhas assim de babá também. As minhas também são de babá, não é mesmo? Então eu vou deixar essa aqui também nessa seleção. É uma planta linda, é um sedum assim que agora tá no seu, assim, na sua beleza, assim, maravilhoso. É uma plantinha nova aqui no cantinho, então não sei como é que essa plantinha aqui vai se comportar no verão. Mas eu já percebi que é uma plantinha que gosta mais de rega, então tomara que eu me lembre de regar pelo menos isso, né? Pelo menos isso eu tenho que lembrar, de regar a plantinha. E para finalizar, eu vou com uma plantinha antigona, que é maravilhosa. Não é difícil de cultivo, mas eu não cultivo ao ar livre não. Ela fica aqui sobre o beiral. Essa daqui é a patinha de urso comum. Tem a variegata, mas a variegata eu não tenho. Eu não gosto de estar adquirindo plantinhas muito iguais, mas se eu encontrar, eu vou sim comprar. Muito lindinha essa plantinha, né? Pilozinha, ao solzinho da manhã. Olha só. Cada folhinha dá uma muda, mas é mais fácil você estar cortando galinhos dela para fazer mudas. Tá nesse vaso aqui, ó, de reaproveitamento. Eu reaproveito, às vezes, embalagens assim de produtos de limpeza, que são bem bonitinhos. Esse daqui, no caso, era de água sanitária e tá branco. Aí, olhando assim, parece um vaso mesmo, né? Aí eu aproveito para fazer vasinho. Muito fofa. Então, é com essa plantinha que eu vou me despedir. Muito obrigada pela companhia. Não esquece, se você chegou aqui no cantinho e ainda não se inscreveu, não deixou seu like, deixa o seu like, se inscreve. E muito obrigada pela companhia de você e de vocês que sempre estão aqui visitando o cantinho. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!